Olá, nós aqui novamente, eu, Luciana e Maria Isabela, né, filha? Gente, tô aqui para conversar com vocês sobre merecimento. Mas não é um merecimento sobre bens materiais, que eu acho muito incrível também, e é um merecimento que temos os direitos de ter. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é sobre o merecimento de nos permitir a não fazer nada, descansar, simplesmente. Sabe aquele merecimento de você numa simples segunda-feira, você sentar no sofá e ler uma revista sem culpa, ou numa quarta-feira de manhã, você tirar um cochilo em qualquer horário do dia e não sentir culpa por isso. Não se sentir que você é preguiçoso ou não sentir que você é inútil por estar tirando aquele momento ou aquele dia. Eu tinha isso muito enraizado. Eu sentia, por muitas vezes, me senti culpa de estar sem fazer nada. E só que eu nunca percebi isso. Nunca parei para olhar isso. Quando eu em 2019 foi que eu saí da empresa, que eu queria me dar um ano sabático. Eu organizei para isso e eu queria me permitir me dar esse ano sabático. Eu estava construindo a minha casa, acompanhando a obra. Não foi bem o ano sabático, eu estava muito envolvida aqui com a obra, acompanhando. E aqui no condomínio tem uma piscina. E eu lembro que eu vim numa tarde de segunda-feira, acho que era 2 ou 3 horas da tarde, com meu filho mais velho, e fui pra piscina com ele. E aí veio um jardineiro. E aqui as pessoas conversam muito, mas ele mal me conhecia naquela época. E aí ele me perguntou, boa tarde, conversando, a senhora está de folga hoje? Você está de férias? Aí eu engoli. Não foi confortável. Em alguns minutos, segundos, eu pensei o que eu respondo para ele. Me senti mal com aquela pergunta. E falei, não, hoje não estou trabalhando. E aí ele conversa vai, ele foi, e aquilo ficou. Eu fiquei mais um tempo com o meu filho e voltei para casa, que eu estava morando em uma outra casa que eu estava construindo. Meu marido estava trabalhando no home office, que era pandemia. Né? A gente também está saindo da pandemia, coisas assim, não lembro. E aí eu cheguei e falei para ele, me sentindo mal mesmo. Falei pra ele, aconteceu isso, não tô legal. Me senti mal. Fazia 4 meses, 3 meses que eu tinha saído do emprego. Falei, tô me sentindo mal. Ele fez essa pergunta, eu tô me sentindo mal. E aí ele começou a rir e falou, mas por quê? Você não tá fazendo nada de errado. Por que sentindo mal? Você não tá trabalhando. Qual que é o problema? Responder isso, é tudo normal. Você tá com seu filho na piscina e... Viu, se permita. Você tirou um ano sabático pra isso, se permita. Tá tudo bem. E aí ele me acolheu. Tudo bem naquele momento, mas eu fiquei pensando. Meu Deus, mas tava ainda confortável. Tá, passou. E ao longo da vida foram acontecendo. Eu tava sempre em movimento, mesmo te tirando. Eu nunca tirei. Ah, tá, tirei um ano sabático, mas nunca realmente tirei esse ano sabático nesse começo. E aí isso me incomodava. E aí eu fui olhando para dentro e falei, gente, da onde vem isso? Como? Eu não consigo me permitir. De uma certa forma, me incomoda. Se eu tô viajando alguma coisa, eu não tava trabalhando CLT, eu tinha que colocar férias. Às vezes eu estou viajando uma quinta-feira, férias. Isso me incomodava, era sobre eu. Eu me julgava. Mas eu falava, da onde vem isso? E estava muito enraizado dentro de mim. Eu me sentia preguiçosa, acho que é essa palavra. Se fosse um dia aleatório, se não fosse sábado e domingo.
Eu não conseguia tirar um cochilo solto, me incomodava de alguma forma. E eu falei, meu Deus, por que eu tô conversando isso com vocês? Porque isso estava muito enraizado dentro de mim. E aí eu comecei a entender. Isso vinha muito lá de trás, muito lá de trás. Eu lembro que a gente levantava muito cedo para ir pra escola, eu pegava um ônibus para vir para a cidade para a escola, e eu chegava à tarde muito cansada, eu e meus irmãos. Então eu acabava, almoçava e deitava dormir. Eu lembro que meu pai estava cansado de alguma coisa que ele estava fazendo, porque e aí ele falava, acordem, não é hora de dormir, quem dorme nesse horário é preguiçoso. Gente, eu comecei a lembrar disso. E aí eu falei, meu Deus, tá aí. Não tô culpando ele, jamais. Até porque ele acordava 5 horas e não dormia em nenhum momento do dia. Hoje eu até faço isso também. Hoje eu dormi, me permiti. Né, Maria? Hoje eu dormi junto com a Maria. Por isso que eu tô comentando com vocês, porque foi algo que eu lembrei muito forte em mim. Que hoje realmente me permiti isso. Mas aí eu lembrei, voltando, aí eu lembrei que isso vinha das palavras e foi enraizado dentro de mim. Aí eu entendi. Então, se eu parasse, eu fizesse qualquer coisa, assistisse algo, eu nunca fui de televisão, mas se eu parasse em qualquer momento, que fosse um sábado, um domingo, ver uma revista ou deitar dormir, eu me sentia mal. Ou estar vivendo algo ali, igual eu estava na piscina, eu me sentia mal. Eu não me sentia merecedora daquele momento meu de descanso, de lazer. Hoje eu simplesmente não fazer nada. Era algo que me incomodava muito, muito. Eu não sei como que é para vocês. Eu até pergunto, como é para vocês? Isso era algo que sempre me incomodava. E aí eu fui entendendo. Realmente era uma crença que estava muito, muito dentro. Hoje eu estava vendo um filme que eu não sou acostumada, mas é um filme que me indicaram, então eu tô assistindo. Mas eu não sou muito de TV. Não sou assim. E aí eu tava assistindo e me deu muito sono. A Maria tava dormindo, eu tava vendo o filme. E aí me deu muito sono. Eu apertei o pause no celular e deitei e dormi. Assim, dormi profundamente. A Maria dormiu umas 2 horas e meia e eu dormi acho que 1 hora e 40 no mínimo, gente. Eu acordei assim, renovado. Até a pé, mais bonito. E aí eu pensando assim, gente, eu dormi, acordei leve, sem culpa nenhuma, de dormir numa quarta-feira à tarde. Sem culpa nenhuma. Merecedora disso. Merecedora desse descanso. Sou merecedora desse descanso. Mereço. E aí eu falei, meu Deus, como tá leve isso dentro de mim. Gente, eu vim trabalhando isso. Eu vim trabalhando isso. E hoje eu me permito isso. De uma forma muito leve e muito harmônica. Mas nem sempre foi assim, como eu falei pra vocês. Já me incomodou demais. 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 Hoje eu consigo olhar para isso e entender como isso aconteceu comigo e como eu consegui resolver isso, tirar isso de dentro de mim. Foi um trabalho, foi um processo, mas eu entendo que hoje eu sou merecedora de uma quarta-feira, assistir um filme aleatoriamente, ou de uma segunda-feira, descer na piscina com meu filho ou com uma Maria, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é por isso que eu sou preguiçosa e não é por isso que eu não tô fazendo as coisas acontecerem na minha vida. Não é por isso. Eu mereço. Então nós precisamos compreender que não necessariamente a gente tem que estar ali das 7 às 7 da manhã, às 7 da noite, tá? A gente é enraizado. A gente precisa disso? Não. A gente precisa dar o seu melhor onde que a gente está fazendo. Mas a gente precisa também se permitir o descanso. Isso não quer dizer que a gente vai trabalhar menos ou mais. Não necessariamente. Mas é se aceitar e se permitir ser merecedora daquilo. Merecimento. Porque às vezes as pessoas falam merecimento só sobre bens materiais, sobre ter algo incrível. Não. Merecimento de se permitir descansar. Merecimento de se permitir não fazer nada. Realmente não fazer nada. Isso também é importante. É importante a gente olhar um pouquinho pra gente. Ou se permitir curtir nossos filhos de uma forma muito leve, sem culpa. Sem culpa. Pensa nisso. Pensa nisso, gente. Isso foi muito importante pra mim. Foi algo que eu olho hoje de forma muito diferente. Sem me auto-julgar.
Pensa, o que que vocês não conseguem, que não se permite fazer?